Vamos continuar de onde tínhamos deixado na aula passada. Então, tínhamos visto quais eram os polinômios. Então, os polinômios. G invariantes. Nós vimos isso para G igual a UN, né? E são simplesmente as funções simétricas sobre os autovalores da matriz, né? Então, sigma K, então são as funções simétricas nos autovalores. Nos autovalores, quando a gente mata o I, né? O I complexo, né? Para ON, nós vimos que PK são também as funções simétricas nos quadrados dos autovalores. Na verdade, que falei, né? Aqui tem um I. Que os autovalores são imaginários puros. Então, em particular, né? O que acontece quando G é S ou N? Então, S ou N é a componente conexa de ON pela identidade, que contém a identidade. Então, é uma componente conexa, então um conjunto aberto disso, e portanto a álgebra de Lie coincide com a álgebra de Lie de ON, né? Ou seja, matrizes antissimétricas. Então, mas a álgebra de Lie é a mesma, mas a adjunta age diferente. Uma adjunta age por ON e outra adjunta age por SON. ¿Sí? Mas, se um polinômio é invariante por ON, em particular é invariante por SON, porque SON é um subgrupo. Então, todos estes servem como funções invariantes. Então, P1, Pn sobre 2, parte inteira de n sobre 2, também são funções invariantes. Então, polinômios, mesma coisa, né? Polinômios ad G invariantes. No caso, SON invariantes. A questão é que, no caso de dimensão par, o último não é primitivo. Ou seja, o determinante tem uma raiz quadrada em dimensão par, né? Então, mais, se n é 2m, Pm tem uma raiz quadrada. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que, então, este não é primitivo. Isso quer dizer que existe um polinômio que vamos denotar assim. PF é um polinômio homogêneo de grau M, tal que, lembre, este tem grau 2m, né? Então, um polinômio homogêneo de grau M, tal que PF ao quadrado é PM. Então, este não serve como gerador da álgebra, né? Mas este serve.
Então é só substituir o PM por este PF. O PF vem de Pfaffiano. Se chama Pfaffiano esse polinômio. Esse polinômio está dado assim, né? Então, quem é PF de uma matriz A? É o seguinte, é a menos uma normalização, é a soma sobre todo sigma nas permutações de 2m elementos, né, do sinal de sigma, e aqui A sigma 1, sigma 2, A sigma 2m menos 1, sigma 2m. Esse polinômio é invariante por esse o 2m, né, e satisfaz o que eu falei, né, o quadrado é o determinante. Observem que esse polinômio não serve para ON, porque se vocês trocam uma fila de sinal, que isso corresponde a um elemento em ON, esse troço muda de sinal. Então não é a ON invariante. Em outras palavras, o que estou dizendo é que se vocês multiplicam a direita e a esquerda pela matriz menos 1, 1, 1, esse troço muda de sinal. Muito bem. Mas esse elemento, claro, está em ON, mas não está em SON. Né? Muito bem, então, a proposição, né, é justamente que se G é SON, então P1, P parte inteira de N sobre 2, gera, são independentes e geram os polinômios de grau, então, desculpa, estes, respectivamente, P1, Pn sobre 2, menos 1, aqui tem um menos 1, menos 1, Pf, geram, são independentes e geram a álgebra invariante de polinômios, né? Si esto cuando n es ímpar y esto cuando n es par. ¿Se entende? Não? Isso aqui gera a álgebra quando n é ímpar, que é o mesmo caso de ON, então está gerada pelos mesmos elementos quando n é ímpar, e por estes quando n é par. Então, exatamente igual que antes, temos que para o N temos as classes de Pontryagin, né? Então, PK de E, que é a imagem pelo homomorfismo de Weyl desses PI, são chamadas as classes de Pontryagin. De E, de nosso fibrado vetorial. E agora temos mais uma, né? A classe dada por esse Pfaffiano, né? E a classe de Euler de E é dada por, temos que dividir por 2π elevado a m, né? Ou seja, isso aqui é 2π
menos M a imagem do Pfaffiano. É chamada da classe de Euler. De E. Onde é que mora, né? Bom, observem que no caso, isso vale se N é par. A gente diz que a classe de Euler estende a classe de Euler como zero para o caso de N ímpar. Então vocês podem pensar que para S ou N sempre tem classe de Euler, só que é trivial no caso de dimensão ímpar, de ranking ímpar. Então, E de E é zero se o ranking do fibrado, ou seja, se N é ímpar. Definição. Sim? Muito bem, então temos mais uma classe que não tinha aparecido, né? A classe de Euler. Observe que onde que ele está, né? Aqui é N sobre 2. Onde que ele mora? Bom, ele mora em Hn da base, né? Ou seja, o mesmo ranking que o fibrado. Lembrem que a base pode ter, a dimensão da base não tem nada a ver com o ranking do fibrado, né? São fibrados vetoriais gerais. Então a classe de Euler mora aqui. E existe unicamente para fibrados vetoriais orientados, que quer dizer trabalhar com S ou N. Então para fibrados vetoriais orientados aparece sempre mais uma classe característica. Muito bem. Então, vamos agora formalizar aquilo que o Daniel tinha reclamado na aula passada sobre o índice de um campo, né? Então seja x de M em Tm um campo com singularidades isoladas. Peguem então P, x de P igual a zero, uma singularidade. Então, peguem agora uma carta trivializante de Tm ao redor de P. Então, peguem peguem um epsilon maior que zero e φ de uma bola de raio epsilon centrada em P. Raio quer dizer simplesmente uma bolinha pequenininha, difeomorfa, uma bola. Só quero que exista esta carta. De fato, eu quero que exista desde 2 epsilon, depois vou tomar um raio epsilon menor. E vou pegar aqui a esfera dimensão N menos 1 em P. ¿Sí? Aqui estou denotando esse N-1 em P simplesmente como os V em TPM de norma 1. ¿Sí? Então, as singularidades isoladas são P1, PM. Pontos em M. ¿Sí? P, então, é algum desses, uma singularidade. Vamos pegar uma carta. Aqui, uma carta de quem? É uma carta do fibrado unitário, né? Sobre a bola. Que é nada mais do que a pré-imagem, né? Agora temos π, T1M para M, a projeção, e isso nada mais é do que π menos 1 da bola.
Sim? Essa aqui é uma carta trivializante que vou pegar deste fibrado. Este fibrado é localmente trivial, então se trivializa assim, né? E vou pedir mais, né? Vou pedir que φ de PV seja igual a V. Ou seja, quando em P, esta φ é a identidade na esfera. Né? Sim, eu escolho isso. Então, o que temos? Temos aqui a singularidade do nosso campo, aqui está M, temos uma pequena bolinha aqui. Aqui, então, temos, em cima da bola, temos nosso fibrado vetorial, né? Na verdade, sobre a bola, este M aqui. Então, isso que está aqui é o fibrado vetorial sobre a bola, 2M, né? E em cada ponto temos as esferas. A esfera dentro de cada tangente, certo? Muito bem, então agora vamos definir um campo. Definam V como x sobre a norma de x. ¿Es un campo unitario? Está bien definido fuera de las singularidades. ¿Sí? Llamen isso aqui de M línea. En particular, isso está bien definido cuando a gente tira M bolas de raio epsilon en cada pontinho. ¿Sí? Vamos a llamar de M epsilon a M menos a unión das bolas de raio epsilon centradas en PI. ¿Sí? En un aberto, ¿sí? Que só están faltando M bolinhas nele. En particular, V está definido en M epsilon. Muito bem, agora, quando epsilon é pequenininho, este campo que está aqui se parece muito ao seguinte campo, né? Via V, φ, né? Eu posso escrever agora como é V nas coordenadas dadas por φ. Então, quem é V de quê? Bom, V de quê vai ser φ de alguém aqui, né? Φ de alguém aqui. Mas isso aqui são cartas trivializantes, então aqui tem que estar quê? E aqui vai ter alguém. V chapéu de quê? Sim? Sim? Então temos aí um V chapéu. Quem é V chapéu? É simplesmente a projeção deste campo sobre a esferinha que está aqui sobre P. Sim? Como função, agora então, o que estamos dizendo, né? Agora peguem esta função, peguem IP da esfera em T1 B2 epsilon, simplesmente IP de V igual a PV. Inclusão. Né? Certo? Agora vejam quem é V chapéu. Né? Então, V chapéu vai da bolinha. Bom, obviamente, V não está bem definido em P, porque em P este troço não está bem definido. Mas está bem definido no bordo da bola. Porque as singularidades são isoladas. ¿Sí? Estou pegando um epsilon tal que cada singularidade está dentro de uma única bola. ¿Sí? Então, eu posso restringir agora V restrito ao bordo da bola de raio epsilon. E ele vai parar onde, né? Ele vai parar aqui.
¿Sí? Agora, essa aqui é a bola, o bordo de uma bola bonitinha diferenciável. Portanto, isso aqui também é uma esfera de dimensão n-1. ¿Sí? Como M é orientável, está orientada, né? Sim, aqui, bom, então vamos fazer tudo para SON, ou seja, a gente precisa que esta esteja orientada. Então, o que temos? Temos V vai da esfera que herda a orientação de M na esfera unitária, né, do espaço tangente, que também tem a orientação dada pela de M. Então temos uma aplicação entre duas variedades compactas orientadas da mesma dimensão. Então, ela tem um grau. A gente define o índice em P do campo X como sendo o grau dessa aplicação. Lembra como era isto, né? Peguem dois elementos de volume, ou seja, duas n-1 formas de grau máximo cuja integral não seja zero. ¿Sí? Uma aqui, lambda aqui e uma aqui, lambda linha. Então, de lambda linha é um múltiplo de lambda. A teoria de grau que vimos no curso de análise em variedades diz que este A, o grau dessa aplicação, é um número inteiro e que não depende das escolhas de lambda e lambda linha. Esse é o chamado o grau dessa aplicação. Então isso aqui é o número inteiro. Isto é exatamente o mesmo que fizemos para superfícies. Em superfícies, quando pegamos uma curvinha, o que estávamos fazendo é calculando o grau dessa aplicação. Nada mais cedo que isso. Muito bem, então, isso é o índice, vamos definir o índice como o grau dessa aplicação. O que está acontecendo aqui, né? A aplicação, este campo que está aqui, leva o bordo, está definido sobre toda esta bolinha, né? Essa aqui é a bolinha de raio 2 epsilon de fato, menos P. Né? Está me faltando dimensão aqui, né? Por aqui está o bordo, isso que está aqui é o bordo da bola de raio epsilon. Quando eu começo a me mexer por aqui, o campo V está definido sobre este espaço, que é um produto. ¿Sí? Então está definido no fibrado tangente vai parar no fibrado tangente unitário e começa a dar voltas. À medida que eu viro aqui, o campo V faz uma coisa assim, né? Sei lá, começa aqui e faz uma coisa assim. Sim? Para cada ponto daqui, vai um ponto sobre a fibra. Sim? É um gráfico, isso azul, essa linha azul, é um gráfico sobre o bordo da bola. Agora, quando o epsilon é pequenininho, esse gráfico vai achatando. Sim? Esse gráfico parece mais e mais com a projeção sobre a esfera de raio 1 aqui. Eu não posso calcular o grau disto, porque isto vai parar numa variedade que tem dimensão maior. Mas quando o epsilon é pequenininho, isso aqui mexe pouquinho. Então eu posso aproximar este por outro, que é V tio de Q igual a P V chapéu de Q. Como epsilon é pequenininho, este campo está próximo de este.
¿sí? Que está siempre a distancia menor que epsilon de P. ¿Sí? Entonces, estos campos son parecidos, son C infinito parecidos. V es C infinito parecido a VQ. Aquí está faltando un fin. Não como campo. Isso aqui não é um campo, né? Isso aqui, porque um ponto daqui vai sempre parar na mesma fibra, que é a fibra sobre P. Isso está em S, N menos 1, P. Para tudo que vai parar no mesmo P. Então não é um campo. Mas como função C infinito, ele é C infinito próxima de VQ. Certo? Muito bem. Então esse é o índice, que é o que o Daniel tinha reclamado na aula passada. Esse é o índice de um campo de vetores numa variedade orientada. Muito bem. Então o que fazemos agora? Agora vamos provar o teorema, finalmente, o teorema de Gauss-Bonnet. Como falei na aula passada, então, o que vimos na aula passada é que a observação existe. Então, se M é compacta, orientada, sempre existe um campo de vetores sobre M com singularidades isoladas e tal que a soma isoladas P1, PM, tal que a soma de todos os índices é a característica de M. É construtivo, se constrói. Muito bem. Então, vamos provar o teorema de Gauss-Bonnet. A prova que eu vou dar vai usar um lema, que é um lema algébrico, que foi o Chern que provou, e por isso o teorema leva o nome dele também. Né? Observem o seguinte, né? Então, o que vimos para superfícies? Então, n igual a 2. Nós vimos aquela que a conexão, a forma de conexão, né? Aqui então temos T1 de M, o fibrado unitário. Nós vimos que é um fibrado principal com fibra S1, e S1 nada mais é do que SO2. Então, mas a questão é que é a única dimensão onde esse grupo é abeliano. Ponto 1. Nós vimos isso. Ponto 2. Nós temos as equações de estrutura. Né? Nós temos, como fibrado principal, nós podemos pegar aquela forma de conexão, a uma forma de conexão principal, dada por aquela formulinha. E nós vimos que nesse caso, escolhendo a forma de conexão principal relacionada com a conexão afim desta maneira, nós vimos que as formas de curvatura se correspondem, né?
E vimos também que que na projeção vale o seguinte. Esta conta a gente fez na aula passada. Esta é a de conexão afim, esta curvatura, a curvatura do fibrado como compatível com a métrica, a curvatura da conexão afim. Isto é a mesma coisa que isto. Onde esta é a forma de curvatura principal, curvatura da conexão principal, de esta conexão principal. Então nós vimos isto na aula passada, nós fizemos a continha. Sim? Mas temos a equação de estrutura. Mais uma coisa que temos é a equação de estrutura que diz que esta é a diferencial de ômega mais ômega. Sim? Mas observem que o grupo é abeliano. No caso de dimensão 2. Então isso some. Quer dizer que a forma da curvatura é exata. A curvatura principal é exata. Esta não é exata. Porque senão o teorema Gauss-Bonnet daria zero a integral disso. Esta não é exata. Mas esta é. Sim? Mas essa que está aqui satisfaz aquela propriedade, é uma conexão principal, ou seja, satisfaz esta propriedade. Isso quer dizer que se vocês restringem a uma forma de conexão principal sobre o circulinho do fibrado principal, ou seja, o circulinho ou seja, para cada ponto na base, peguem a pré-imagem, a fibra pelo ponto. Isso que está aqui diz que se vocês restringem nesse circulinho, uma forma nesse circulinho é uma forma de volume. Ou seja, para um vetor unitário aí, isto vai ser igual a 1. Restrito a cada fibra, é uma forma de volume. Isso é a mesma coisa. Tem duas, então poderia ser menos, mas isso aqui implica, em particular, que é uma forma de volume e preserva a orientação. Sim? Então, das coisas que vimos até agora, seguem tudo isso. Bom, isso que diz o lema de Chern, em geral. Lema de Chern. Se llama lema de transgresión. Diz que isso vale em geral. Ou seja, com as hipóteses nossas, compacta e orientada, botamos uma métrica. Então, MN e Mariana compacta, orientada. Então, e F é um polinômio invariante. Na verdade, é só para o Pfaffiano. Aqui o Pfaffiano é a identidade, como vimos. Isso vale para o Pfaffiano.
Então, peguem o Pfaffiano, calculem na curvatura da conexão afim, da conexão de Levi-Civita, né? Então, nós sabemos que isto é uma forma de grau N na nossa variedade. 2N. Vale também para a dimensão ímpar, mas é trivial, é tudo zero para a dimensão ímpar. Então, isto é uma 2M forma que não é fechada, não, é sempre fechada, nós vimos isso, claro, mas não é necessariamente exata. Porém, esta sim é exata. Então, o que diz é que existe lambda uma 2M menos 1 forma em M, em T1 de M, tal que isto é de lambda. Sim, a ômega é uma forma aqui. Isso aqui é uma subvariedade dentro disso. Certo? É uma fibra, é a fibra, isso aqui é um fibrado, é a fibra por P, por qualquer Q, de fato. É um circulinho. Certo? É aqui, né? Que quando você pega, no caso, quando você pega W aqui, forma, isso aqui tem dimensão 1, né? Então, que W num vetor U é 1 para todo vetor unitário. Que é muito bem. Então, existe uma 2M-1 forma no fibrado tangente unitário de M, tal que este troço é exato e é de lambda. E lambda é uma forma de volume sobre as fibras. Observem que as fibras agora, e lambda restrito às fibras, quem são as fibras? As fibras são as esferas dentro do fibrado unitário e, portanto, tem dimensão 2M-1. Sim? Isso que está aqui é uma 2N-1 forma em essa variedade. É um elemento de volume. Nós não vamos precisar que seja um elemento de volume. O que vamos precisar só é que a integral seja 2π elevado a m menos 1. 2πm. Em particular, a integral sobre esse 2m menos 1 de Q de lambda restrito a ela é justamente 2πm. Que é o volume desse. Sim? Eu não vou provar isso porque não temos tempo, infelizmente. A demonstração está nas referências, nas notas está a referência. É uma prova longa, mas é algébrica, é construtiva. Ele constrói a forma. Isso. Então é construtivo.
Isso é mais fácil de provar, um pouquinho mais fácil de provar, né? A gente não precisa disto, na verdade. Tudo que vamos usar é isto. Tem constantes por todos lados, né? Se vocês trocam, botam constantes, por exemplo, aqui estamos trabalhando com o Pfaffiano, e o Pfaffiano tem constantes de normalização, né? Que são meio arbitrárias. Você pode tirar isto e aí vão aparecer outras constantes, né? Então, vocês podem ver, dependendo da referência, diferentes constantes, porque depende de como definem as coisas, né? Tem gente que coloca o 2π já aqui embaixo para que não apareça isto. Ok. Então, eu não vou provar isso, que a prova não vai dar tempo para provar, né? Mas, com isso vamos provar o teorema. O teorema diz que se M2M é uma riemanniana, na verdade a métrica é irrelevante, né? Então é compacta, orientada. Então, como é orientada, seu fibrado tangente é um fibrado sobre SO2M. ¿Sí? E, portanto, tem uma classe de Euler. Então, agora observem que a classe de Euler do fibrado, onde é que está, né? Isso aqui é uma forma no mesmo ranking do fibrado, que agora é a mesma dimensão da variedade. Agora sim é a mesma dimensão, né? E, então, como é compacta e orientada, isso que está aqui, a gente já sabe, já viu que é isomorfo a R, né? E isomorfismo é justamente integrar. O teorema de Weyl diz que esse troço aqui não depende de escolhas de conexões, né? Em particular, não depende da escolha de uma métrica riemanniana para induzir uma conexão compatível, né? A conexão de Levi-Civita. Então, nós sabemos que isto é um invariante topológico, mas este isomorfismo também é topológico. Ou seja, nós sabemos que a integral de disto, esse troço não depende, é um invariante topológico do fibrado. ¿Sí? Nós já sabemos isso. Então é invariante. Portanto, isto nós sabemos que isto é um invariante topológico. Bom, o que diz o teorema de Gauss-Bonnet são duas coisas, como antes. Isso é um invariante topológico e esse invariante é a característica de Euler de M. Sim? De novo, cuidado com as constantes, né? Porque a gente já está dividindo por 2π. Muito bem, então qual é a demonstração, né? Peguem x, como aqui, peguem o v e vamos fazer a conta. Então, mas vamos fazer com o Pfaffiano, né? O que é isso? Isso aqui é a integral
do fafiano de ômega sobre M. A classe, isso aqui é uma classe de cohomologia. Lembrem, a integral nas classes de cohomologia independe da classe. Posso pegar o fafiano aqui. Assim é que a gente induz esse isomorfismo. Bom, mas integrar em M é a mesma coisa que integrar em M epsilon e mandar epsilon para zero. Certo? ¿Por quê? Estas bolinhas estão colapsando nas singularidades. ¿Sí? A sacada é que aqui temos o V. Agora sim temos V globalmente definido em M epsilon. Né? E V, observem que V de M para o fibrado unitário temos V, e de V e de o fibrado unitário para M temos a projeção, né? Portanto, a composição é a identidade aqui. É um campo de vetores. ¿Sí? Então, é um campo de vetores e, portanto, aqui eu posso colocar o pullback da identidade, que é a composição dessas duas coisas. V composto com π. Sim, não fiz nada, tem um limite. Não fiz nada porque isso aqui é a identidade. Mas agora, isso que é? Isso aqui é o limite, quando epsilon vai para zero, da integral de M epsilon. E aqui eu troco. A propriedade do pullback. E agora eu uso o lema de transgressão. Isso que está aqui, então, é de lambda para algum lambda. Sim? Então, isso que está aqui é o limite, quando epsilon vai para zero, da integral de M epsilon de mas a diferencial comuta com o pullback, e aí a gente usa o teorema de Stokes. Agora, quem é o bordo da M epsilon? É a união dos bordos das bolinhas. Certo? Isso que está aqui, então, aqui que usa Stokes. Aqui estou usando a transgressão. Então, isso que está aqui é o limite, quando o epsilon vai para zero, da integral no bordo disso aqui, que é a união dos bordos das bolas, mas todas são disjuntos. Portanto, é a soma das integrais em cada bordo. Então, tem uma soma sobre I igual a 1 até M da integral no bordo da bola de raio epsilon centrada em PI. ¿Sí?
Agora usamos isto. Esse campo, este campo, como funciona? Agora não vou pensar mais, esqueçam que é um campo, é uma função. É uma função diferenciável com valores no fibrado tangente. Então, como estou pegando o limite quando epsilon vai para zero, isso no limite, eu posso substituir V por esse V2. Sim? Que o V2 é nada mais do que, se vocês olham para essa definição, isso aqui é Φ composto com IP composto com V chapéu. De quê? Então, como estou pegando o limite, eu substituo. Esqueci um monte de coisa. Integral. Sim? Ou ainda, em vez de escrever assim, eu escrevo como limite da soma igual a 1 até m da integral de V chapéu de quem? Disto, né? Sim? Só usei a propriedade do pullback de novo. Agora, observe quem é isto. O que é isto, né? Isto pega, né? Quem é Φ composto com IP? Isso aqui vai de Sn-1P, né? Que é o domínio de definição da IP, né? No fibrado tangente unitário. Mas é simplesmente Φ composto com IP de V e Φ de PV, que é V. Ou seja, isso aqui é a inclusão, simplesmente. Isto que está aqui é a inclusão. Inclusão de Sn-1P dentro de T1M. Por definição. Bom, mas então, esta forma nada mais é do que lambda restrita a esta subvariedade. Essa é a definição da restrição de uma forma. É pegar a inclusão e fazer o pullback. É a mesma coisa. Isso que está aqui é igual, então, a soma ao limite, quando epsilon vai para zero, não tem mais limite, na verdade. Soma igual 1 até m da integral bola epsilon pi v estrela de quem? De lambda restrito a esse n-1p. Porque essa é a inclusão. Esta forma é essa que está aqui. Bom, mas agora vemos que isto é justamente o grau da singularidade. Isso é justamente o grau, o índice da singularidade PI. Então, isso que está aqui é índice de P vezes a mesma forma. PI. Para todo epsilon. Portanto, não tem mais limite. Isso é a soma I igual a 1 até m, índice de PI, integral
sobre S n menos 1 P, lambda restrito a S n menos 1 P, e isso aqui, aí usamos a segunda parte do lema de transgressão, que diz que garante que isto é 2π elevado a m. Então, é 2π. Então, isso aqui é 2π m. Portanto, fica o índice, né? O índice total. Isso que está aqui é o índice total. Então, o que mostramos? Isso aqui, como eu falei, né? Isso aqui é invariante, né? Um invariante topológico. Esse é simplesmente 2π m vezes este. Então, esse também, isso aqui é um invariante topológico. Não depende de ninguém. Aqui não tem x, não tem o campo x aqui. Sumimos aqui, certo? Aqui não usamos x para calcular isso. Mas aqui aparece o índice de x. Então, daqui concluímos automaticamente que o índice de um campo de vetores com singularidades isoladas não depende de nada, é um invariante topológico. Então, primeira observação, né? Já quase está. Logo, então, o índice total é um invariante topológico. Ou seja, não depende de x. Não depende do campo. Mas, na aula passada, nós construímos um campo de vetores cujo índice total era a característica de Euler. Portanto, como existe, né? Como existe campo com índice total igual à característica de Euler, o índice total de qualquer campo é a característica de Euler, e isto, portanto, é 2π m, a característica de Euler de M. Isso acaba com a prova. ¿Sí? ¿Cómo? Aqui já pego. ¿Sí? Isso pode ser provado sem o lema de transgressão, mas estudando um pouquinho mais classes características, definindo a classe de Thom, isso pode ir um pouquinho além, né? Não precisa de muito mais, precisaria de mais 2 aulas para provar o mesmo teorema sem usar o lema de transgressão, né? É uma prova que de repente é mais, seria melhor para esse curso, que a segunda parte está centrada em classes características, né? Essa é a prova original desse teorema e por isso leva o nome de Chern. Ok. Então,
para acabar com o curso, né, eu queria comentar para vocês um pouquinho mais de classes características. Tem uma outra maneira de olhar para classes características, que é a maneira que usualmente se trabalha. ¿Sí? Em geral, não se pega, quando se querem calcular as classes características, depende como é que seu espaço vem dado para vocês. Mas, em geral, a gente não pega uma conexão principal, a equação de estrutura, deriva, vê qual é a classe de cohomologia. A gente não costuma fazer isso. Se costuma trabalhar axiomaticamente. É a maneira mais comum de trabalhar. Dá para definir classes características de uma maneira puramente axiomática. A grande pergunta é, por que existem? Bom, nós provamos que existem. ¿Sí? Nós provamos que as classes características existem. Portanto, o problema de existência não é grave, né? Mas tem existência e tem unicidade. Por exemplo, então, qual é a situação, né? A situação seja, então, é um fibrado, isso para fibrados vetoriais. Vetorial complexo, né? Então, em particular, é um UN fibrado. Então, as classes de Chern se definem por 4 axiomas. Os axiomas são os seguintes. Então, classes de Chern. Axioma 1. Claro, o axioma 1 existe a classe de Chern. Para cada K natural ou zero, temos CK de E, um elemento na classe, aqui M compacta. Uma classe em 2K de M. Então existe uma classe de Chern. E a primeira é 1. Ou seja, C0 é 1. Esse é o primeiro axioma. Bom, claro que com esse axioma podemos definir a classe total. Agora, como fizemos na aula passada, a gente define CE, então, do axioma segue que existe uma classe total que é simplesmente 1 mais C1 de E mais C2 de E mais isto. E agora isto mora na álgebra, né? Axioma 2. Deixa eu colocar aqui. Então, axioma 2. As classes de Chern são naturais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se f é uma função de m em m' e aqui temos um fibrado ou de m' em E, aqui temos nosso fibrado, então o pullback também vai ser um fibrado complexo, um fibrado vetorial complexo e também vai ter suas características de Chern. Bom, que diz isto, né? Que as características de Chern do pullback de E, isso faz sentido, então. Mas também faz sentido pegar a classe de Chern de E, isto é uma classe de cohomologia, em M, e fazer o pullback
para M'. Isso é uma classe de cohomologia na base aqui. Então, isso faz... Esses dois objetos moram no mesmo lugar e, de fato, tem que ser iguais. A prova disso... Então... Deixa eu continuar. Então, axioma 3... Então, isso aqui é o que se chama de naturalidade. É bem comportado na categoria. Axioma 3, bom, o que eu posso fazer com fibrados vetoriais? Posso pegar a soma de fibrados. Sim? O axioma 3 diz como é que se comporta as classes de Chern com a soma de fibrados. E si temos E1, E2 fibrados sobre M, complexos, então claro que E1 mais E2 é um fibrado vetorial complexo. E, portanto, faz perfeito sentido calcular a classe total desse fibrado. Bom, o que diz o axioma 3 é que isso é o produto das classes de cada fibrado. Lembrem, o produto de formas se estende ao produto de classes de cohomologia. Simplesmente, o produto das classes é a classe do produto, porque o produto de duas formas fechadas é fechado. Tome cuidado, porque aqui, dizer isto é a mesma coisa que dizer a mesma coisa para cada K. Porque moram em graus diferentes. Cada uma destas mora em graus diferentes. Mas aqui não, hein? Aqui não. Se vocês colocam aqui um K, isso que está aqui vai dar uma soma cruzada de graus. Tome cuidado. Por isso que é tão conveniente trabalhar com isso, né? O sea, o que está aqui, isso aqui está dizendo é que CK de E1 mais E2 é a soma de CI de E1, CK menos I de E2. Tem um menos um I. Ou seja, você tem que pegar isto, decompor aqui, pegar decompor e ver qual... Isso aqui vai ter uma decomposição em cada classe de cohomologia de dimensão par. Né? Cada uma corresponde a CK, a késima classe de Chern da soma. E o quarto é uma normalização, simplesmente. Axioma 4... Porque vocês poderiam multiplicar por constantes as classes de Chern, todas pela mesma constante, menos a primeira, e ainda continuaria satisfazendo todas essas propriedades. Então, axioma 4 é uma normalização. A gente precisa pegar um fibrado e dizer quanto vale a classe de Chern desse fibrado, para fixar todos. E tem um fibrado canônico complexo, que é o seguinte, né? Peguem CP1. Este é o conjunto dos subespaços complexos de dimensão 1 do plano complexo. Sim? Mas então, isso tem
tem um fibrado de linhas natural que para cada ponto daí peguem como linha aquele gera. Isso é um fibrado natural de linhas complexas nesse fibrado. Então isso aqui tem um fibrado P1 que se chama P1, um fibrado canônico de linhas complexas. Então o que diz o axioma 4 é simplesmente que o C1 desse fibrado é menos 1. Desculpa, a integral. Bom, que é a mesma coisa. Sobre CP1. Muito bem. Então, o que nós vimos? O que nós vimos foi isto. Nós construímos esse troço que está aqui. Agora, por que a nossa satisfaz os outros, né? Bom, isso aqui é uma conta. Uma continha fácil. Por que vale o axioma 2? O axioma 2, no nosso contexto, nada mais é do que o fato do pullback comutar com a diferencial. Não é mais do que isso. É natural. É uma construção natural. E por que vale o axioma 3? Bom, que são nossos polinômios, né? Nossos polinômios são um determinante. Nós construímos tudo com determinantes. Sim? Agora, dizer que o fibrado é uma soma é dizer que ele se decompõe, né? Ou seja, sobre cada fibra se decompõe como um E1P mais E2P. Aqui vocês podem pegar a métrica produto, a conexão é a conexão produto, e todas, a uma forma de conexão agora se parte em bloques. A uma forma de conexão e a de curvatura, né, se parte em bloques. 0, 0, ômega 1, ômega 2. Agora, o determinante tem a propriedade de que o determinante de uma matriz em bloco é o produto dos determinantes. Então, esse axioma 3 é uma consequência justamente disso. Simplesmente de que o determinante de A0, 0B é o determinante de A vezes o determinante de B. Que assim construímos os polinômios, né, como um determinante. Então, exercício, tentem fazer isso vocês mesmos. Tentem fazer essas contas para provar que nossas classes de Chern satisfazem esses 4 axiomas. Mas tentem. Se vocês não conseguem, vejam a prova no livro. Mas primeiro tentem ver isso. Porque isso vai usar tudo que vocês construíram até agora. É um ótimo exercício. O que também pode ser provado é que essas classes de Chern, esse conjunto de classes de cohomologia satisfazendo esses 4 axiomas, é único. E isso por quê? Isso pelo axioma 3. Os fibrados complexos, pelo teorema de decomposição de Jordan para matrizes, eles se decompõem em somas de seus fibrados. Então, essencialmente. Então, a unicidade vem de aí. Então, exercício.
verificar os axiomas. ¿Cómo se definen os outros axiomas? Eso es só para as clases de Chern, né? Mas nós definimos classes de Pontryagin e classe de Euler. Então, como é que são as classes de Pontryagin? Bom, a classe de Pontryagin vem de graça. Por quê? Porque se E é um fibrado real, agora é um fibrado vetorial, né? Fibrado vetorial real. Isso que está aqui é a complexificação do fibrado, é um fibrado complexo. Sim? Isso aqui é o fibrado cuja fibra é EP produto tensorial com C. Ou seja, a cópia de EP com a soma, com a multiplicação por escalares dos números complexos. É o equivalente a complexificar um espaço vetorial. Como eu falei quando vimos fibrados em análise em variedades, toda álgebra linear se traslada para fibrados. Então se define. Então isso que está aqui tem as suas classes de Chern, né? Sim, bom, então se define a classe de Pontryagin como as classes de Chern. Aqui tem que tomar cuidado porque aqui vai 1, 2. Como as classes de Chern estão definidas axiomaticamente, automaticamente, se eu defino assim, as classes de Pontryagin também. Claro que vocês podem trasladar, né? Ver o que quer dizer isto para o caso de classe de Pontryagin e escrever 4 axiomas, mas não precisam. Então, essas são os axiomas, ou seja, classes de Pontryagin. Axiomaticamente, né? E a classe de Euler? Bom, a classe de Euler se define com os exatos mesmos axiomas que as classes de Chern, menos o primeiro, né? Então, classes de Euler se definem como axioma, então, axioma 2, axioma 3 e axioma 4 são os mesmos. Só que o axioma 1, claro, não pode ser igual, porque vocês não podem ter para cada K, né? Mas o axioma 1 diz que existe então se é orientado de rango de posto K, ou seja, a dimensão das fibras é K, então a classe de Euler de E mora aqui. E a gente entende que é 0 se K é ímpar. Definimos E como 0, como fizemos antes. Então, eu sei que os outros 3 são os mesmos. E como vocês devem imaginar, isso aqui estamos definindo para classes de cohomologia, classe de cohomologia de Ham, né?
mas dá para fazer uma coisa axiomática com os mesmos axiomas, substituindo a cohomologia de Hahn por cohomologia inteira. E aí o troço vira um troço mais topológico. Ok? Bom, então isso acaba com o curso. E então na próxima terça-feira a gente vai fazer uma aula só de consultas, né? Só de perguntas gerais. Portanto, não precisa gravar a próxima aula. E pode assistir o jogo em paz, sem ninguém te perturbando. Ok? Então, a gente se vê na terça-feira. Tragam perguntas, né? Tragam dúvidas, coisas que vocês gostariam de saber um pouco mais, ou perguntar, qualquer coisa. E a gente vê, e se eu souber responder, eu respondo. Sim? Então a gente se vê na terça-feira.